Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 20. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo Espírito. Jesus revela o traidor. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhe Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, nós vemos que Jesus Cristo sabia exatamente por aquilo que ele iria passar. Né, Jesus Cristo sabia sobre cada açoite, Jesus Cristo sabia sobre cada humilhação, Jesus Cristo sabia sobre a cruz, Jesus Cristo sabia sobre receber a ira de Deus, o juízo de Deus, né? Nada queria acontecer ali, iria ser uma surpresa. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é Jesus Cristo alertando os seus discípulos para tudo aquilo que viria. Jesus Cristo está preocupado em mostrar aos seus discípulos tudo aquilo que aconteceria, para que quando acontecesse, a fé deles não desfalecesse, né, irmãos? Para que eles enxergassem todas essas coisas se cumprindo, para que eles pudessem ter fé em Jesus Cristo, para que eles pudessem dizer: não, Jesus Cristo nos alertou, Jesus Cristo nos avisou, é terrível, mas Jesus Cristo nos alertou, né? Até mesmo o traidor, como queria acontecer a traição, em que momento, até mesmo, sabe, as coisas mais simples, Jesus Cristo está mostrando para eles tudo aquilo que haveria de acontecer, né, irmãos? E muitas vezes, irmãos, as pessoas não sabem o que vai acontecer no futuro, né? Mas as pessoas tendem a sempre procurar ter uma visão otimista do futuro. E as pessoas sempre esperam no futuro estarem melhores do que elas estão agora. As pessoas sempre esperam realizar alguns sonhos, realizar alguns projetos, né? Tá com um emprego melhor, tá com uma condição financeira melhor. Muitas pessoas deixam até de viver o presente para viver o futuro. Não, eu não vou viver agora, eu não vou aproveitar agora, eu vou guardar todo o meu dinheiro, vou me matar de trabalhar, mas no futuro, quando eu me aposentar, aí eu vou estar bem. Aí eu vou estar bem, aí eu vou ser feliz, né? Porque eu estou me sacrificando agora. Estou pagando uma previdência privada agora. Quando eu tiver 60 anos, aí eu vou aproveitar, vou viver minha vida, vou alcançar a tão sonhada felicidade, a tão sonhada paz, né, irmãos? E é claro, irmãos, que aquilo que os discípulos precisavam não era de uma visão otimista sobre o futuro. Os discípulos não precisavam ouvir de Jesus Cristo que a vida ia ser boa, que os sonhos iriam se realizar, que os projetos iriam se concretizar, né, irmãos? Até porque não era isso que ia acontecer. Até porque o que viria depois era perseguição, açoite, prisões e morte. Sabe, o que eles precisavam, irmãos, era ter a sua fé em Jesus Cristo. Sabe, da mesma maneira, irmãos, o que as pessoas precisam hoje em dia é ter a fé em Jesus Cristo. Sabe, as pessoas não precisam de uma visão otimista da vida.
Irmãos, as pessoas não precisam pensar positivo, que amanhã, hoje é um dia ruim, mas amanhã vai ser um dia melhor. Pensa positivo, né? Seja mais otimista sobre o futuro, porque muitas vezes o futuro pode ser muito pior do que agora, né? Às vezes as pessoas estão pensando que vão conquistar um monte de coisa, né? Que vão estar numa condição melhor, de repente no futuro, sabe, aparece uma enfermidade terrível aí, né? Ela passa por uma crise, ao invés de ganhar mais, perde o emprego, e isso é desesperador para aqueles que tiveram uma visão otimista sobre o futuro e de repente aquilo que ela imaginou não está acontecendo, né? E muito daquilo que acontece nos púlpitos hoje em dia é pregar para que as pessoas tenham uma perspectiva otimista sobre o futuro, né? Muito daquilo que se chama de pregação do Evangelho nada mais consiste do que as pessoas olhando para o futuro, né, por meio da palavra de Deus e vendo os problemas solucionados, né? Então a pessoa está lá, não, Deus falou que vai dar vitória, eu estou em paz, porque Deus falou que vai dar vitória, vou ficar em paz, porque Deus falou que vai dar calma na justiça, vou ficar em paz, porque Deus falou que vai curar, e que vai resolver, e que vai fazer, então amanhã é sempre melhor do que agora, né? Essa é a visão que as pessoas têm nos cultos, essa é a visão que as pessoas saem da igreja, né, irmãos? E o que as pessoas precisam não é disso. O que as pessoas precisam, irmãos, é ter a fé em Jesus Cristo. Elas precisam ser levadas a olharem para Jesus Cristo, a depositarem a sua fé em Jesus Cristo, a crerem em Jesus Cristo, porque somente em Jesus Cristo, irmãos, elas vão encontrar a tão sonhada paz, né? Somente em Jesus Cristo elas vão encontrar a alegria, a satisfação, o contentamento. É disso que as pessoas precisam. E é isso, irmãos, que Jesus Cristo está fazendo com seus discípulos, levando eles a colocarem a sua fé nele. E o que vai acontecer, irmãos? Jesus Cristo vai revelar para os seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Com toda certeza, eu estou afirmando. E quando Jesus Cristo faz essa declaração, o texto bíblico vai dizer que essa declaração consternou a todos. Eles ficaram abalados, eles ficaram perturbados, né, irmãos? Eles ficaram tristes, eles ficaram conturbados, né, irmãos? Não foi algo que eles ouviram assim, que tudo bem, né, faz parte da vida. Não, mas foi algo que mexeu com eles, sabe? Foram palavras de Jesus Cristo que eles teriam que pensar, refletir, lidar com aquela situação. E é isso que a palavra de Deus faz na vida daqueles que Deus chama, sabe? Quando nós ouvimos a pregação de Deus, irmãos, os eleitos, a palavra de Deus mexe no coração deles, irmãos. Sabe, a palavra de Deus, irmãos, eles não ouvem aquilo, tanto faz quanto fez, né? A palavra de Deus falou todos os meus pecados, mas não estou nem aí, que eu acho que não tem problema, eu acho que dá para continuar caminhando do jeito que eu estou. Não, irmãos, na vida dos discípulos, dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, sabe, as palavras de Jesus Cristo, irmãos, mexem com o coração deles, move eles, né, irmãos? Não é algo que eles ignoram, não, são palavras que eles precisam digerir aquilo, eles precisam pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo. E é isso, irmãos, que culto após culto, a palavra de Deus tem que fazer dentro do nosso coração, né? Sempre tem que mexer junto com nós. Não é algo que nós estamos acostumados e é simplesmente um conhecimento didático. Não, irmãos, é algo que nos move, é algo que nos transforma, sabe, irmãos? É algo que nos coloca numa determinada direção, num determinado caminho. E é isso que nós estamos vendo acontecer aqui, né, irmãos? E quando eles começam a pensar e meditar sobre aquilo, eles têm uma reação. Qual reação ele tem? E começaram a indagar um após o outro: porventura serei eu?
Eles começaram a perguntar um após o outro: mas Jesus, sou eu, Jesus? Ô Jesus, mas sou eu, Jesus? Mas Jesus, será que é eu, Jesus? Né, irmãos? Olha só, irmãos, eles pegaram as palavras de Jesus Cristo e eles começaram a analisar as palavras de Jesus Cristo com o seu próprio coração. Sabe, irmãos, eles começaram a meditar em si mesmos. Eles começaram, irmãos, a questionar a si mesmos: será que sou eu? Será que eu sou o traidor? Será que Jesus Cristo está falando de mim? Olha só, irmãos, que interessante. Sabe, é isso que a palavra de Deus faz na vida dos eleitos, irmãos. Sabe, irmãos, nós pegamos a palavra de Deus e nós analisamos com o nosso próprio coração. Né, irmãos, se nós, o que nós precisamos mudar? Sabe, irmãos, o que nós precisamos melhorar? Sabe, que direção que nós devemos seguir? É isso que a palavra de Deus faz. E que grande parte dos crentes hoje em dia fazem? Grande parte dos crentes hoje em dia, eles ouvem a palavra de Deus, né, irmãos? E eles são expertos em dizer que é para o outro. Olha, essa palavra aí é por mão que faltou. Meu Deus do céu, olha, por mão que faltou. Né? Justo hoje foi falar essa palavra aí para o outro que faltou. Quem precisava ouvir, não veio hoje. Né? Ou está pregando para aquele irmão lá. Sabe aquele irmão ali que está sentado ali? Então, é para aquele irmão ali. Sabe, irmãos, nós não temos nenhum dos discípulos aqui dizendo: não, isso aí não é para mim não. Se negócio de alguém vai trair, eu não sou. Não, eu não. Eu não precisava estar ouvindo isso aí não. Isso aí para mim não é. Estou tranquilo, não estou consternado, né? Não estou perturbado, não. Estou tranquilo, porque eu sei que para mim não é. Eu estou bem. Não, irmãos, não tem nenhum deles. Não tem nenhum deles dizendo esse tipo de coisa. Sabe, mas é muito comum os crentes dizerem esse tipo de coisa. Nem não sei por que o irmão está pregando isso. Né? Por que o irmão está pregando isso? Né? Esse texto da Bíblia aqui não se aplica a ninguém aqui na igreja aqui. Né? Se não se aplicasse a ninguém, não estava na Bíblia. Né? Não se está na Bíblia, é que nós não estamos analisando com o nosso próprio coração. E se nós analisarmos com o nosso coração, começarmos a questionar a nós mesmos, pode ter certeza que vai servir para todo mundo. Né, irmãos? E é o que nós vamos ver. É o que nós vamos ver. Eles questionando a si mesmos, analisando o seu próprio coração. Olha só. Né, irmãos? Nenhum deles aqui está acusando Judas. Nenhum deles aqui está dizendo: é Judas. Certeza que é Judas. Só pode ser Judas. Não, irmãos, nenhum deles está dizendo que é Judas, irmãos. Sabe o que nós estamos vendo? É eles pensando, meditando e refletindo se são eles mesmos. Né, irmãos, quantas vezes você já orou perguntando para Deus se você é crente de verdade? Né, irmãos, quantas vezes a gente já orou falando: Senhor, será que eu sou crente mesmo? Será que eu estou na fé mesmo? Será que eu estou caminhando pelos motivos corretos para a glória de Deus? Será, Senhor? Será que eu estou caminhando do jeito que eu deveria caminhar mesmo? Será? Mas quantas vezes a gente já orou assim? Quantas vezes nós já questionamos o nosso próprio coração? Nós já nos colocamos à prova? Sabe, irmãos, é isso que os verdadeiros discípulos fazem. Eles se colocam à prova o tempo inteiro. Eles se questionam o tempo inteiro se eles estão na fé, se eles estão caminhando de verdade, se eles estão aplicando a palavra de Deus de verdade, se o coração deles está sendo movido dia após dia de verdade. Sabe, não, se eles estão progredindo espiritualmente na presença de Deus. Sabe, eles estão se questionando aqui. Quantas vezes, irmãos, nós nos questionamos? Sabe, quantas vezes, irmãos, você confronta os crentes nos seus pecados ali, pecados explícitos, e eles dizem: não, mas veja bem, mas a situação, mas o problema, mas veja bem, meu caso é isso, meu caso é aquilo, não, mas veja bem, eu acho que eu não merecia ouvir isso, eu não merecia ver aquilo.
Você vê, os discípulos eles estão fazendo justamente o contrário. Será que é eu? Será que o meu coração é capaz de fazer esse tipo de coisa? Será que sou eu? E não eram eles, irmãos. E muitas vezes os crentes são eles mesmos. Eles estão lá no pecado. E você está exortando eles, não, eu não. Comigo não. Na minha situação não. Eu acho que não se aplica a mim não. Você vê a diferença? Né, irmãos? E eles estão questionando a si mesmo, questionando o seu coração. E o que vai acontecer? Jesus Cristo vai dizer: aquele que comeu juntamente comigo no mesmo prato, este é o que vai me trair. Judas, ninguém suspeitou de Judas. Judas havia passado despercebido. Sabe, muitas pessoas que congregam dentro da igreja vão passar despercebidos. Né, irmãos? Eles vão parecer crentes a vida inteira. Você vai olhar para eles e você vai jurar de pé junto que eles são crentes. Você vai dizer: não, esse irmão aqui é crente. Esse irmão aqui, não é possível. Esse irmão aqui é crente. Mas, ainda que eles passem despercebido pelos irmãos da igreja a vida toda, eles não vão passar despercebidos de Deus. Né, irmãos? Ninguém vai chegar até Deus e parecia crente para todo mundo e passou despercebido para Deus. Não, irmãos. Quando chegar na presença de Deus, vai ser um momento onde a verdade vai ser revelada. Né, irmão? Judas pode ter passado despercebido dentre todos os discípulos. Ninguém suspeitou dele. Ele disfarçou muito bem. Né, irmãos? Ele parecia um discípulo de verdade. Do mesmo jeito que muitos crentes estão congregando como crente de verdade. Estão se vestindo como crente de verdade. Estão falando como crente de verdade. Mas o coração deles não é o coração de alguém que é crente de verdade. Eles escondem os seus pecados. Né, irmãos? Eles pecam escondidos e porque eles acham que ninguém está vendo, eles acham que passam despercebidos. E é claro, irmãos, que diante de Deus, ninguém passa despercebido. Né, irmãos? Deus não aceita que ele seja glorificado em público, né, irmãos? Desses que pecam escondido. Né, irmãos? É preciso que nós estejamos preocupados em glorificá-lo também quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Né, irmãos? E os crentes, eles estão sempre provando o seu coração para saber se eles são crentes de verdade quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Né, irmãos? E Jesus vai dizer: o Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Né, irmãos? Nós vemos que Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo vai dizer que tudo aquilo que está acontecendo porque está escrito. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito. Né? Quem escreveu? Quem predestinou? Quem decretou? Deus. Deus foi aquele que decretou todas essas coisas. Isso é um plano de Deus. Mas o texto bíblico vai dizer: mas tem um mais aqui. Mas Deus decretou? Decretou. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Né? Ou seja, Judas está cumprindo o decreto de Deus? Sim, mas ele não é inocente. Né, irmãos? Ele não é inocente, ele é culpado. O que ele está cometendo é uma maldade. O que ele está cometendo é um pecado. Né, irmãos? Então, no mesmo versículo nós temos soberania de Deus, Deus decretando, e no mesmo versículo nós temos responsabilidade humana. Judas é responsável. Né? Nós vemos que a soberania de Deus não está anulando a responsabilidade humana. Né? Muitos vão dizer: não, mas se foi Deus que decretou, então Judas não pode ser culpado. Coitado de Judas. Que opção que Judas tem? Se Deus decreta, como é que ele poderia fazer outra coisa?
se foi Deus que decretou. Então, se foi Deus que decretou, isso anula a responsabilidade humana, né? Então, esse é um raciocínio lógico humano, sabe, que não funciona na palavra de Deus, não é bíblico. Porque a Bíblia vai mostrar as duas coisas. A Bíblia vai mostrar Deus está decretando e a Bíblia está mostrando Judas é responsável. Né, irmãos? É que nem os irmãos de José. Deus tinha um plano de fazer José se tornar governador do Egito. E os irmãos de José estão tentando matar José. Estão jogando José no buraco. E vão vender José como escravo. Eles estão cometendo uma maldade. Irmãos, eles não estão lá, não, nós precisamos cumprir os decretos de Deus, então vamos vender o nosso irmão como escravo para o Egito para que ele se torne governador. Não, mas eles queriam matar o seu irmão. Eles queriam cometer uma maldade, e é isso que eles estavam fazendo. Então, mas naquela maldade que eles estavam cometendo, sabe, eles estavam realizando o propósito de Deus. Então o que nós vamos ver, irmãos, é que mesmo as piores atrocidades que acontecem nesse mundo não acontecem ao acaso. Ainda que aos nossos olhos nós não entendemos, nossa, mas por que uma maldade dessa aconteceu? Por que uma atrocidade dessa aconteceu? Mas como é que Deus permite uma maldade dessa? Sabe, irmãos, tudo aquilo que acontece nesse mundo, no fim das contas, vai servir para a glória de Deus. Ainda que nós não enxerguemos, ainda que nós não compreendemos, tudo vai servir para a glória de Deus, porque nada foge da soberania total de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Por isso que mesmo assim, Judas é responsável. Né, irmãos? E Jesus Cristo está falando o que vai acontecer com o traidor, e ainda assim Judas não se arrepende. Né, irmãos? Ainda assim Judas não volta atrás. Ainda assim Judas não está quebrantado. E Judas ainda vai agir com cinismo. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? Olha só, ele já tinha combinado tudo de como ia trair Jesus Cristo. Já estava tudo esquematizado, já estava tudo certo. Né, irmãos? E ainda tinha acabado de ouvir o que ia acontecer com o traidor. Era melhor não ter nascido, Jesus Cristo falou. E ao invés dele se arrepender, ao invés dele se quebrantar, não, ele continua agindo no seu cinismo. Ele continua seguindo os seus planos de maldade. Sabe quantos crentes, irmãos, eles continuam agindo no seu cinismo? Sabe, irmãos, eles continuam agindo na sua maldade. Sabe, irmãos, eles são capazes de trair o esposo, trair a esposa, né? E vir no culto, ouvir a pregação, oh, maravilha, que benção, a pregação foi uma benção, e sai do culto e vai trair de novo, e no dia seguinte, com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade. São cínicos, são falsos. Né, irmãos? Quantos estão na igreja simplesmente para os seus propósitos pecaminosos? Né, irmãos? Os seus propósitos de ganhar dinheiro, de alcançar os seus próprios benefícios, né? Status, reconhecimento. Sabe, eles leem na palavra de Deus as motivações corretas, mas eles continuam no seu cinismo. Né, irmãos? Eles continuam nos seus caminhos tortuosos. Quantos, irmãos, quantos não estão nessa condição? Quantos acham que simplesmente podem ignorar as advertências de Deus? Né, irmãos? E Jesus vai dizer claramente, e Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Você vê, é você mesmo que vai me trair. Você mesmo está dizendo aquilo que você é, você mesmo está declarando. Você vê, olha só o cinismo. Sabe, irmãos, e é fácil, irmãos, nós agirmos como Judas. É fácil, irmãos, nós vivermos uma vida na falsidade, no cinismo. Sabe, irmãos, é fácil a gente se entregar aos prazeres,
né? Se entregar ao orgulho, se entregar ao amor dos bens materiais, se entregar a qualquer tipo de pecado e continuar congregando, né, irmãos? Continuar sendo religioso, e a gente canta, e a gente toca. Sabe, irmãos, é fácil, irmãos, a gente ser falso. É falso, é fácil. Se nós não estivermos como os discípulos aqui, analisando o nosso próprio coração o tempo inteiro, dia após dia, 24 horas por dia, é fácil, irmãos. Por que tem tantos religiosos? Tem tantos religiosos? Por que, irmãos? Tantos crentes que você olha e fala: meu Deus do céu, mas esse irmão, olha quanto palavrão esse irmão fala. Meu Deus, eu fui trabalhar com esse irmão que é uma vergonha. Esse irmão aqui dá escândalo da empresa, avarento, orgulhoso, e fala palavrão, é mundano. Por que eles se tornaram assim? Como eles chegaram a esse ponto? É desse jeito, irmãos. Sabe, eles não analisaram o seu coração, e eles foram deixando, e foram caminhando de maneira automática, e de repente eles estão aqui que nem Judas. Mas será que é eu, Senhor? Será que é eu? Ele esqueceu que ele havia combinado de trair Jesus Cristo? Ele esqueceu? Mas será que os crentes esqueceram que falar palavrão não glorifica a Deus? Será que os crentes esqueceram que promiscuidade não glorifica a Deus? Irmãos, que o orgulho não glorifica a Deus? Que vive nervoso, irritado, e não... Será que os crentes esqueceram? Não, irmãos, eles não esqueceram. Sabe, eles são cínicos, eles são falsos. Sabe, e é fácil, irmãos, que a nossa natureza humana nos inclina para isso. Por isso, irmãos, que é sempre preciso nós estarmos analisando o nosso coração, provando a nós mesmos, comparando o nosso coração com a palavra de Deus, para que venhamos verdadeiramente viver uma vida para a glória de Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvada.